Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um vídeo da nossa playlist rumo aos 100 mil reais em fundos imobiliários, que é o vídeo onde eu conto um pouco mais para vocês como anda a rentabilidade da minha carteira de fundos imobiliários, quanto que eu recebi nesse mês de agosto e também mostro os meus aportes. Então eu tenho feito vários vídeos sobre fundos imobiliários, vocês podem acompanhar aqui no canal, porque eu sei que tem muitas dúvidas de muita gente que começou a investir em fundos imobiliários recentemente, então você pode aproveitar, acompanhar esses vídeos que eu venho postando, que são vídeos mais técnicos, mostrando um pouco mais sobre análise. E depois você pode também maratonar essa playlist aqui, onde eu mostro os meus aportes com essa carteira de fundos imobiliários para você entender a estratégia e você também conseguir filtrar aí as opções que você tem na sua carteira e tomar decisões mais racionais. Antes desse vídeo começar, comenta aqui embaixo qual é o valor que você já recebe mensalmente dos seus fundos imobiliários. Se você não recebe nada, comenta aí que você não recebe nada, continua acompanhando essa playlist para você aprender a investir em fundos imobiliários. Se você recebe R$1, R$10, R$50, R$500, R$1.000, comenta aí pra gente saber o quanto você já recebe de aluguel de fundos imobiliários. Como vocês podem ver aqui, eu tô fazendo um teste aqui hoje utilizando o site Investidor 10. Muita gente tinha me pedido para utilizar esse site. Eu confesso para você que visualmente é um site muito melhor, mas eu, Lucas, não tô acostumado a mexer muito nesse site, mas eu tô gostando também, então fica até a minha indicação, não tem nenhum jabá aqui, tá? Fica a minha indicação para você que às vezes está procurando um local aí para você conectar a sua carteira da B3 com algum site. O site Investidor 10 está sendo muito interessante para mim, eu gosto bastante, apesar de ele só conectar ali, ele só sincronizar os investimentos que você tem direto na bolsa de valores. Então, exemplo aqui, se você tiver criptomoedas, investimentos no exterior ou outros tipos de investimentos alternativos, você tem que lançar manualmente. Eu não lancei, então aqui está a minha carteira de renda variável, de ações e fundos imobiliários. Então aqui, vamos entender como anda a rentabilidade dos meus fundos imobiliários. Basicamente, como eu já venho falando para vocês aqui há muito tempo, quando a Selic caísse, os fundos imobiliários iam dar uma pancada para cima e em renda variável as coisas sempre estão instáveis. Então, da mesma forma que ele não sobe eternamente, sobe e fica sempre subindo, ele também pode começar a descer em algum momento. Então, o Brasil em si ainda tem muita incerteza na nossa economia, taxa de juros, inflação, a gente ainda não sabe como vai ser o Banco Central ter diminuído essa taxa Selic, a gente não sente esse efeito no curto prazo. Muita gente tinha até comentado comigo, né? Nossa, Lucas, eu vi que os fundos imobiliários subiram, as ações subiram, mas parece que eu não consigo identificar que essa mudança foi uma mudança assim tão radical no curto prazo. Por quê? Porque quando o Banco Central muda uma taxa de juros, você não sente esse efeito direto no curto prazo. A economia ela vai girando, o consumo, as pessoas vão entendendo mais que as coisas começaram a se movimentar, o dinheiro passa a circular aos poucos mais na mão da população, então a gente não sente esse efeito direto ali no nosso dia a dia no curto prazo. A gente vai sentir no médio, longo prazo, mas nos investimentos a gente consegue identificar isso porque a gente sempre vivencia ciclos. Então a Selic nem tinha caído, os fundos imobiliários já estavam subindo e como vocês podem ver aqui, a rentabilidade praticamente da nossa carteira toda está no positivo. Somente o fundo JSRE11 tem uma rentabilidade negativa de menos 2,41. Também é entendível, até vou aportar nesse fundo aqui nesse mês, vocês vão acompanhar comigo a estratégia desse vídeo, mas esse fundo em si é um fundo que atua na parte de escritórios comerciais. Então por que esse fundo aqui em si ele vem caindo? Esse fundo ele compra imóveis e ele aluga para escritórios comerciais. Com essa história de home office, tudo que a gente passou recentemente com uma crise sanitária influenciou para que esse tipo de fundo aqui sofra bastante. Então agora, com a economia voltando a se movimentar com uma queda de juros, eu acredito no potencial desse fundo, eu acredito que ele ainda vai se valorizar e vocês vão continuar acompanhando ele comigo aqui mensalmente. Então, os destaques para os fundos que eu, Lucas, vou investir no dia de hoje, eu tô gravando para vocês aqui às 7 da manhã, então o mercado não abriu ainda, mas eu já vou mostrar para vocês os fundos que eu, Lucas, vou aportar e no final desse vídeo vocês já vão ver o print dos aportes que eu fiz para vocês acompanharem junto comigo. O primeiro fundo que eu vou investir vai ser o KNR11, o segundo vai ser o fundo VILG11, eu vou abrir aqui na tela para você. Vou aportar também no JSRE11 e no MCC e 11. O primeiro fundo aqui é o KNR11. Por que eu gosto desse fundo? Eu tenho falado sobre ele em alguns vídeos aqui, onde eu mostro análise e tudo mais, tal. Você que está acompanhando o canal deve estar acompanhando também, mas eu gosto bastante desse fundo porque ele é um fundo de tijolo, mas um fundo misto. Então, ao mesmo tempo que o KNR11 tem galpões logísticos, eles também têm imóveis para escritórios comerciais. Então, uma cota hoje está aqui R$ 156,70, o yield considerável de 7,54 para um fundo de tijolo, mais
um P sobre VP abaixo de 1. Então, lembra daquela regrinha? O fundo, quando ele está ficando caro, ele está sendo negociado com um P sobre VP acima de 1. Quando ele está abaixo de 1, ele pode estar barato, e igual a 1, ele está sendo negociado no seu preço justo. Então, como que a gente calcula isso? Na verdade, você pode olhar aqui no site, que você já vai ver o P sobre VP, mas para ficar de mais fácil entendimento. Se a gente pegasse todos os imóveis que o KNR11 tem, um fundo de tijolo, um fundo de imóveis, e a gente dividisse pelo valor da cota, a gente encontraria o preço sobre valor patrimonial. Então, se ele está acima de 1, pode estar ficando caro, abaixo de 1 pode ser um indicador que ele está barato, e igual a 1 ele está no seu preço justo. Então, por que eu vou investir nele? Porque eu já tenho ele em carteira, como vocês podem ver aqui, né? Eu tenho aqui hoje 21 cotas, um preço médio de R$ 144,53, uma valorização de 8,42. Vou comprar mais um pouquinho de KNR11, porque eu quero aumentar a minha porcentagem nesse fundo, gosto bastante desse fundo e ele está descontado no momento, mesmo com uma valorização de 14,30 nos últimos 12 meses. Olha o que eu acho interessante nesse fundo. Como vocês podem ver aqui, o dividendo atual dele está em 7,54, mas nos últimos 5 anos tem uma média de 6. Então o meu objetivo com ele não é ficar correndo muitos riscos ou ficar buscando uma super valorização das cotas. É eu ter um fundo seguro para eu ir adquirindo cada vez mais cotas e recebendo aluguéis mensalmente. A gente pode ver essa recorrência nos aluguéis aqui desde 2018. Gosto bastante do fundo, principalmente pela diversificação. É um fundo que tem aí praticamente 20 imóveis espalhados entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a concentração maior em São Paulo, mas esse fundo, dentre esses 20 imóveis, eles têm mais de 95 inquilinos. Então é um fundo bem diversificado, um fundo bem bacana, gosto bastante dele e vou fazer mais um aporte nele nesse mês. O segundo fundo é o fundo VILG11, também um fundo logístico, um fundo que eu gosto bastante, um fundo que sofreu bastante recentemente por conta aí dessa história com a Tokstok, uma empresa do varejo. Basicamente todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui devem conhecer a Tokstok. Em todos os shoppings que você vai tem uma Tokstok, ou pelo menos tinha. A Tokstok tem uma participação representativa bem grande nesse fundo aqui e ela passou por inadimplência recentemente, teve um probleminha de pagar o fundo ali, já foi resolvido, mas isso aí fez com que o VILG11 perdesse um pouco de credibilidade em relação a essa exposição maior que ele tem na Tokstok, e isso fez o fundo cair. Então eu estou ainda aproveitando essa oportunidade. O VILG11, uma cota hoje está custando em torno de R$ 108,12, também o yield médio ali de 7,58, mais um P sobre VP de 0,97, lembrando que o fundo teve uma valorização aí de 12,09 nos últimos 12 meses, e o que me chama a atenção também nesse fundo é a recorrência dos aluguéis. Então aqui, como a gente pode ver, yield atual 7,58, mais o yield médio de 6,35. Muita gente começou a investir recentemente em fundos imobiliários, deve estar se perguntando, mas Lucas, pô cara, o fundo não tá pagando nem aí uma média de 6% ao ano, por que você tá investindo nele? Porque é o seguinte, existem os fundos mais arriscados, onde a gente aceita um pouco mais de risco pra gente ganhar um dividendo maior. Existem os fundos onde a estratégia é você ir acumulando cotas de um fundo mais seguro e você manter a média dos dividendos. Então, esse fundo aqui, que é um fundo de tijolo, agora ele pode ter uma boa valorização, com taxa de juros baixando, inflação também diminuindo, mas a minha estratégia com esse tipo de fundo não é ganhar um dividendo muito alto, é ganhar uma recorrência, todos os meses receber um pouquinho, o fundo não passar por problemas estruturais ou de gestão, e todos os meses eu conseguir receber o meu aluguel ali e ir aumentando as minhas cotas. Então, ele está cumprindo esse objetivo dentro da minha carteira. Tem o yield médio aí nos últimos 5 anos de 6,35, concordo que pode melhorar, o fundo ainda tem capacidade para aumentar esse dividendo, mas a minha estratégia é essa, e o VILG11 tem aqui ó, uma excelente diversificação. 4 imóveis em Minas, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, 1 no Pará, 1 no Acre e 1 no Rio de Janeiro. Ou seja, é um fundo logístico que cobre aí boa parte do território nacional. Eu, Lucas, gosto bastante e vou aportar mais um pouquinho nesse fundo. Hoje a gente tem aqui 36 cotas de VILG11 a um PM de 106,96, uma valorização de 1,09. O terceiro fundo é o JSRE11, como eu comentei com vocês no início desse vídeo. Olha só como esse fundo tá descontado, cara, um P sobre VP de 0,68, tá com desconto assim absurdo, porque o fundo em si passou por problemas aí nessa parte de estruturação, como eu digo, em relação aos imóveis, em relação às taxas de juros. É um fundo que trabalha com a parte aí de real estate, ou seja, ele compra imóveis e aluga para escritórios comerciais. É um segmento um pouco mais conturbado, mas na minha opinião isso significa uma oportunidade para minha carteira. Por quê? Porque esse aqui é aquele fundo que funciona como uma pimenta dentro da minha estratégia. Eu aceito ter um pouco mais de risco nele, porque eu também acredito no potencial de valorização e na entrega de um bom resultado no médio e longo prazo. Então uma cota hoje está
em R$ 76,38. Um yield pequeno em relação ao que o fundo pode entregar, na minha opinião, 7,46, muito descontado em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, e teve uma valorização aí pequena nos últimos 12 meses, enquanto tem fundo aí da nossa carteira valorizando 25%, esse fundo valorizou apenas 2,4%, e aqui é o que também me chama a atenção nesse fundo. Por mais que o fundo esteja passando por complicações, ele tá baixando aqui, ó, os dividendos dele, né? Vinha aqui numa sequência de 53 centavos em 2021, abaixou para 2022 e abaixou em 2023 para 46 centavos, mas eu acredito na gestão do fundo, ainda está valendo a pena para minha carteira, e ele não é um fundo que tem muitos imóveis, como eu, Lucas, gosto, como um exemplo, VILG 11 ou KNR 11. Tem 6 imóveis em São Paulo e um no Rio de Janeiro, mas tem imóveis em boas localizações. Então eu decidi investir mais um pouquinho aqui nesse fundo. O nosso preço médio dele aqui, vamos dar uma olhadinha na carteira. Hoje eu tenho 44 cotas com preço médio aqui de R$ 78 e é o único fundo da nossa carteira que está com uma desvalorização de 2,41. Então vou aproveitar e fazer mais um aportezinho nele. E o quarto fundo é o MCCI11. Eu só tenho 2 fundos de papel na minha carteira, que são o MXRF11 e o MCCI11. Gosto do fundo e, na minha opinião, agora pode ser um momento interessante para quem gosta de fundos de papel começar a dar uma analisada melhor, começar a repensar em alguns fundos que antes você não estava investindo, porque agora o que acontece? Como a Selic caiu, os fundos de papel, principalmente os fundos que têm uma exposição maior em empréstimos de dívidas atrelados ao CDI, esses fundos vão pagar um rendimento menor e, por consequência disso, os cotistas acabam indo para os fundos de tijolo e o P sobre VP desses fundos aqui acaba ficando mais interessante, os fundos ficam descontados. Então o MCC11 é um fundo que eu gosto, tem em carteira, um dos poucos que eu tenho aí de fundos de papel. Uma cota está hoje custando aí R$ 95,71, pagou um yield interessante, 12,69, bem próximo da Selic nos últimos 12 meses, está sendo negociado no seu preço justo e, por mais que tenha uma valorização aí de 11,62 nos últimos 12 meses, o que me chama a atenção nesse fundo é que esse fundo empresta dinheiro a uma taxa mediana, vamos dizer assim. Ele não empresta nem a uma taxa muito baixa, nem a uma taxa muito alta. Então, dentre os fundos mais arriscados ou os fundos muito seguros, ele é um fundo que fica ali no meio do caminho e faz sentido para minha estratégia. Então, a gente olha aqui o relatório, ele empresta dinheiro a IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 9. Aqui, o que ele mais emprestou dinheiro a uma taxa de juros maior foi a IPCA mais 12. Então, é um fundo que, na minha estratégia, faz sentido e a gente tem um preço médio dele aqui em R$ 92,84 com 33 cotas, uma valorização de 3,10%. Então, por mais que seja um fundo de papel, é um dos poucos que eu tenho na minha carteira e é um fundo que, para mim, faz sentido aumentar um pouco mais dos aportes, e se ele continuar caindo, para mim, significa uma oportunidade, vou continuar aportando nesse fundo. Então, aí na tela está aparecendo para você os aportes que eu fiz exatamente nesses fundos imobiliários, aumentando a quantidade de cotas que eu tenho na minha carteira e me expondo cada vez mais aí aos fundos que, na minha opinião, são fundos descontados. Então, aqui no mês de agosto, como vocês podem ver, nós já recebemos R$ 351,42 dos nossos fundos imobiliários dessa carteira. Ainda tem mais um pouquinho para pingar aqui nesse mês, R$ 16,80 do fundo de tijolo XPML 11, também um fundo de shoppings que eu gosto bastante. E aqui a gente pode ver a rentabilidade da nossa carteira nos últimos 12 meses. A gente tinha passado um pouquinho aqui a linha do CDI, estamos muito à frente do índice Ibovespa e, como vocês podem ver aqui, hoje a carteira está com uma rentabilidade de 13,21 contra 2,92 do Ibovespa contra 13,56% do CDI. A bolsa caiu um pouquinho nos últimos meses devido aí a várias situações macroeconômicas, políticas e a nossa economia no geral, então a carteira caiu um pouquinho também, mas nós continuamos com a mesma estratégia de ir adquirindo cada vez mais cotas de fundos imobiliários para a gente ir aumentando cada vez mais a nossa posição em bons fundos e recebendo aluguéis mensalmente para a gente reinvestir todos os meses esses aluguéis em novas cotas e fazer assim uma bola de neve. Para você que quer aprender mais sobre como analisar fundos imobiliários, como montar uma carteira de investimento sem que você com medo de tomar uma atitude errada por falta de conhecimento, clica no link que está aqui na descrição para você entrar na lista de espera da nossa próxima turma Renda com Dividendos. Nesse curso eu ensino tudo para você sobre como analisar, como montar uma carteira, mostro a minha carteira pessoal inteira, todos os meus aportes, a minha estratégia também, para que você não tenha mais dúvidas e você consiga investir seguindo uma estratégia. Então clica aqui no link aqui embaixo, entre na lista de espera, que em breve você vai receber mais informações sobre a próxima turma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e comenta aí
também qual é o valor que você já recebe de aluguel mensalmente dos seus fundos imobiliários. Comenta aí, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!